Neste bloco 3, ainda continua em destaque a leitura química em relação à organização dos aminoácidos, que a gente vai ver aí, né, e que são alguns destaques em relação ao vestibular, né. O radical R representa a radical livre dos aminoácidos. Dependendo da cadeia química que se associar ao radical livre, teremos a forma definida do aminoácido em questão, né, como a gente viu no slide anterior. O aminoácido, portanto, mais simples é a glicina, né. Nela, observamos que no lugar do radical R temos apenas a ligação de um átomo de hidrogênio, então define essa forma espacial desse modelo aqui. Ó. Repare que aqui você tem um carbono central ligado ao hidrogênio que é fixo aqui em cima, que esse hidrogênio podia estar aqui no tracinho. Você tem um grupo amino aqui e o grupo ácido aqui, daí vem o nome, aminoácido. E aqui o radical R substituído por um hidrogênio. Define então a forma mais simples do aminoácido, que, dos 20 tipos que a gente tem, do menor peso molecular, que é a glicina, né? Destacada aí. E finalmente você tem a glutamina, né, representada aqui, olha a complexidade dele. Você tem um carbono central ligado ao hidrogênio, conforme está aqui, ó, é a mesma coisa aqui, tem um grupo amino, tem um grupo ácido, e tudo isso aqui é um radical. Então a forma diferenciada dos elementos químicos que compõem o radical é que vai definir os 20 modelos de aminoácidos que se conhecem. Belezura? Esse é o tipo de domínio que você tem que ter em relação a esse tipo de assunto. A classificação nutricional dos aminoácidos, então, ele é interessante porque você vai depender de dois grupos. Você vai ter na natureza os aminoácidos que são essenciais e os aminoácidos não essenciais, que são chamados de naturais. Tá? Os aminoácidos todos para a parte vegetais são naturais. Não existe aminoácido essencial para a parte ligada à vegetal, tá? Porque ele consegue produzir tudo. Agora o animal não. Você vai ver determinados grupos, principalmente aqui destacando o corpo humano, que faltam aminoácidos, né? E aí nós vamos quantificar aqui, ó. Os essenciais são apontados dessa forma. Essencial, como fala, não pode faltar, senão você vai ter uma doença carencial. São aqueles que o organismo considerado normalmente humano, tá, não pode sintetizar. Tá bem destacado aqui, ó. Mas é fundamental para o seu funcionamento. Por isso que a dieta alimentar bem feita, né, o controle alimentar, faz com que esses aminoácidos não faltem na sua alimentação para você não sofrer de doença carencial. O organismo humano é incapaz de sintetizar uma boa parte dos 20 aminoácidos comuns. Logo, tem que se obter os mesmos através de uma dieta, né, bem feita, pela ingestão de alimentos ricos em proteínas, principalmente derivados de carne. Vegetais contêm mais uma fonte violenta de proteína, né, você vai ter uma oferta gigantesca de aminoácidos, são os derivados da carne. Pode ser extraído do frango, do peixe e da carne normal bovina. Quais são esses tipos de aminoácidos em questão? São 9 tipos. Você tem histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, que eu já destaquei a importância desse aminoácido aqui, treonina, triptofano e valina. Tá? Esses são os 9 tipos que faltam na nossa... que tem a célula no corpo humano a incapacidade de produzi-los de forma natural. Ok? E outro elemento que vai se destacar aqui é com relação aos aminoácidos que são chamados não essenciais. Esses aminoácidos não essenciais, que portanto são os que faltam. Se eu tenho a dificuldade de produzir 9, então eu vou conseguir 11. Se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. 11 com mais 9 fecha em 20. Esses aminoácidos, as nossas células têm capacidade de sintetizar, por isso eles são apontados como naturais. Nem vou perder tempo aqui com relação a dizer quem é quem, porque isso aqui é outro assunto também, que se um cara debruçar nisso aqui para cobrar de vocês quais são os aminoácidos essenciais no corpo humano, isso chama-se sacanagem. Tá? Para mim é cultura inútil. O que é interessante saber é que existe dentro da nossa manifestação a incapacidade da célula de produzir todos os tipos de aminoácidos conhecidos. Dos 20 tipos, 9 ele não consegue metabolizar, que já está de bom tamanho, tá? Para isso aí. Então vamos lá como é que forma isso aqui. Olha como é que é interessante. Ó. Os aminoácidos então podem serem polimerizados na forma de cadeia e vão formando fitas. Né? Essas fitas elas podem permanecer lineares, elas podem sofrer dobras, né? Elas podem sofrer globalização, elas podem se tornar uma espécie de um novelo de lã. E são classificadas, né, estruturalmente por causa desse tipo de arranjo, né, que é colocado para a gente aí. Aqui se você contar aqui, ó, é o desafio que você tem, é que você vai ter, no caso aqui, as ligações. Aqui é uma ligação peptídica, aqui é outra ligação peptídica, aqui é outra ligação peptídica e assim segue. Se eu considerar aqui que você tem 39 aminoácidos aqui ligados, então quantas ligações ocorreram? 38, que a diferença é de 1. E 38 ligações coincidem com a quantidade de água liberadas, portanto também são 38 moléculas de água.
Caso aqui tenha 39, você tem que contar aqui e verificar isso aqui. Fica até como exercício para vocês aí. Mas a ideia legal é essa aqui, ó. Para formar as suas proteínas, os seres vivos devem ligar os aminoácidos obtidos através do alimento segundo os diferentes modelos característicos de cada ser vivo. Ou seja, você quando come, você não ingere, você não incorpora no seu corpo proteína de boi, proteína de galinha e proteína de peixe, né? Ou de um alface, que seja da estrutura. Ela sofre um desmonte, né, no processo digestório que você tem, cai na corrente sanguínea, é destinado para dentro da célula e dentro da célula ela passa por uma nova síntese proteica envolvendo os grandes personagens aí que são os ácidos nucleicos. O DNA como o detentor da obra, né, ele que tem um modelo de que tipo de proteína vai ser montada dentro do seu corpo, e os operários deles que são o RNA mensageiro, o RNA ribossômico e o RNA transportador. Esse assunto você tem que dominar legal, tá? Para saber disso aí. Então a gente fecha esse bloco e daqui a pouquinho a gente continua no nosso próximo bloco, que se não me engano é o 4. Tá? Bons estudos e reveja esse assunto direitinho aí.